Olha, um assunto recorrente foi em relação ao CI do bairro Dom Bosque. Dom Bosque, eu digo parte de Criciúma, que o Dom Bosque em Criciúma é a única que tem uma escola infantil. Por que houve esse impasse? Na verdade, havia um contrato entre a Prefeitura de Criciúma e a Prefeitura de Sara. Por inadimplência da administração anterior, esse contrato foi rompido. Chegou agora, 15 dias atrás, a Secretaria de Educação de Criciúma diz, olha, nenhuma criança de Sara vai poder ser matriculada ou até mesmo rematriculada no CI, porque não existia essa parceria. Mas, logo depois de uns 10 dias, essa parceria foi reaberta de novo. A Prefeitura de Sara refez esse convênio com Criciúma e as crianças que estão estudando aqui permanecem aqui porque é uma rematrícula normal. Eu vou conversar com a Raquel, porque nós vamos esclarecer para você que é mãe e você que quer colocar a sua criança aqui, como é que o jogo vai funcionar. Como é que vai funcionar para que você possa colocar o meio período ou no período integral. A Raquel trabalha aqui há 18 anos, eu visitei a escola e quero dar o meu testemunho aqui, que é uma escola muito bem organizada, né? Uma escola muito bacana, né? Tanto dos profissionais como o espaço físico. Mas a gente sabe também que foi divulgado por uma outra parte que há muitas crianças no bairro, principalmente da parte de Sara, que não tem uma escolinha infantil. Agora, com a reportagem, lógico, mais gente vai conhecer, acredito que vai ter mais procura. Raquel, me diz uma coisa para mim. Bom, as crianças que já estão estudando aqui, umas 30 que já estudam aqui, essas estão asseguradas. Sim, sim, a gente fez uma conversa, né, a princípio com o secretário de Educação, Miri, e que estava sendo colocado que não seria firmado o acordo, que a Prefeitura de Sara havia sido procurada e até então não se mobilizou para o contrato, né, o convênio. Depois da mobilização dos pais, né, da comunidade, que eu agradeço, que é uma comunidade de participação, sempre foi, e depois da participação dos pais, houve uma pressão, né, política, e essa pressão fez com que o convênio fosse assinado novamente, fazendo com isso que as crianças sejam rematriculadas, todas, e a matrícula para os novos também vai ser feita, mediante, né, primeiro, a gente atende o município de Criciúma. Por quê? Porque nós atendemos essa região, atendemos linha ANTA, né, as crianças que vêm de lá que não tem creche lá também. Lá só atende a partir dos 3 anos. Então, nós atendemos algumas crianças que vêm da Batista, poucas. E na questão das vagas sobrando, nós vamos atender Sara. Bom, então vamos lá, para a gente entender. As 30 crianças que já estão estudando aqui, elas continuam estudando até que esse contrato seja revogado, vamos supor assim. Né? Eu também acredito que não, durante o ano fica normal. Depois, tem mais algumas vagas, certo? Essas vagas primeiro vão ser para o município de Criciúma, ou seja, para o pessoal da linha ANTA, linha Batista, se precisar, pode procurar, o Dom Bosque aqui da parte de Criciúma, enfim, essa região aqui acaba sendo atendido primeiramente. Mas você, para ser atendido, tem que ter algumas regras, que é essas regras que a diretora vai passar. Sim, o que acontece? Nós atendemos integral, das 7 da manhã às 6 da tarde. Como é que nós vamos deixar de atender uma criança que a mãe trabalha, integral, né? E atender uma criança integral que a mãe não trabalha. Por isso é feito algumas regras. A partir do momento que a mãe traz a declaração de trabalho, essa criança passa a ser atendida integralmente, né, o dia todo. A declaração de trabalho é a carteira dela assinada, algum contrato de trabalho. Sim. Caso ela seja, vamos supor, eu sempre coloco isso, diarista. Autônoma, vale também. Ela vai fazer uma declaração de punho, né, próprio punho, e a gente aceita, porque a gente acredita na idoneidade das pessoas, né? Que na verdade tem bastante. Acreditar, Então, assim, a gente não vai deixar de atender uma criança que esteja em vulnerabilidade, né? Porque essa é a nossa função social. A educação, ela não é só a questão educação sala, ela é ampliado, né? É o atendimento total da criança, né? E aí passa a atender o meio período daquela mãe que realmente está em casa e que a criança precisa vir. Por exemplo, criança de 4 anos é obrigatório estar na escola. A LDB diz isso, né? Agora, a criança de 2 anos até 4 anos, ela não é obrigatória. Então, ela vem conforme disponibilidade de vaga.
Isso é o que acontece. Bom, na verdade nós estamos falando aí de 30 vagas, que você me falou. Mais ou menos. Mais ou menos 30 vagas. Então, primeiro, preste atenção você em casa para selar o assunto. Né? As crianças de Criciúma têm prioridade, mesmo com o documento firmado. Depois, se sobrar, não foi preenchido de Criciúma, vai para o lado de Içara. É assim que funciona, né? Sim, vai ser assim. Essa foi o que foi passado para nós, né, enquanto direção. Atendimento, primeiro, quando saiu no edital, já saiu assim. O atendimento prioritário para as crianças de Criciúma. Não deixando de atender as crianças de Içara, porque foi firmado um convênio. Agradeço muito, né, o convênio firmado com a prefeita da Alvânia e com a prefeitura de Criciúma, porque a nossa creche ela vive no meio de um bairro dividido por uma rodovia. Então, é impossível não atender as crianças, né? E como é que tu vai olhar para o outro lado da rodovia e ter uma criança na porta e não ser atendida? Isso sempre foi a nossa briga, né? E não tem também como dispensar uma criança que está aqui há 2 anos, porque simplesmente não foi firmado um convênio. Né? A criança, ela... Se caso não fosse firmado o convênio, as crianças teriam que sair. Teriam que sair, mas isso acho que seria humanamente difícil, né? Porque a gente, como professora, como mãe, a gente olha para a comunidade e diz, a gente tem que atender. Agora, na questão política, aí é uma briga entre eles, né? Mas que foi acertada, que foi feito o acordo, né, o convênio, e que a gente agradece. E essa data de matrícula vai ter, por exemplo, para o pessoal de Criciúma procurar e depois ou vai ser tudo junto? Vai ser todas junto. Vai ser dia 16 de novembro, abre o site da Prefeitura de Criciúma e lá vai fazer a matrícula. Né? Depois nós vamos pedir os documentos comprobatórios, que é dizendo se a mãe trabalha, aonde que ela reside, e aí a gente vai, então... Mas, na verdade, deixa eu entender. Se 50 pessoas se inscreverem lá, sim, certo? Mas se inscreveu 30 de Criciúma e 20... Não, tudo bem, mas vamos supor. Escreveu 30 de Criciúma e 20 de Içara. É dado prioridade primeiro para as 30 de Criciúma? É olhado se essa criança... Se tem a vaga, né? Mas se todas elas tiverem o documento daquilo que precisa, entra as 30 de Criciúma? A princípio, sim. É esse o jogo? Eu acho que não é um jogo. É o que nós temos para oferecer mediante o tamanho da nossa instituição. O jogo que eu digo é a questão da matrícula, né? É desse jeito que é a regra. É o edital. É o edital. O edital diz isso, prioridade para as crianças de Criciúma. Sim, sim. Pois é justamente por isso que eu vi a diretora. Que, na verdade, a luta foi muito boa em relação aos pais aqui do bairro, sim, em querer as vagas, mas não vai suprir. Essa que é a realidade. Nós vamos falar isso depois. Mas, na realidade, o lado do Dembosque de Içara, que é cortado por uma rodovia, como tem também pedaços de Morro da Fumaça, Criciúma, não, são essas extremas que não estão corretas, mas nenhum dos prefeitos abre mão de querer entregar um lado ou outro, porque faz parte da geografia do município. Sim. O que vale a gente ressaltar é que, mesmo com essa creche em Criciúma, já passou da hora de se fazer uma creche no Dembosque em Içara, uma escola para as crianças de Içara. Porque, na verdade, vai acontecer de apertar. O Dembosque está crescendo, muito loteamento, muita mãe, e aí vem aquele jogo. Não é só a questão do trabalhar fora. Questão de saúde, às vezes a mãe não está bem, tem que botar na escola, enfim, social. Questão social. Então, tudo isso é colocado. Então, não adianta a gente querer dizer, foi resolvido paliativo o problema, não foi resolvido o problema de uma forma total. Né? Total seria, se tivesse uma creche do outro lado, que oferecesse 150 vagas, ok. Aí nós íamos começar a conversar, olha, começou do zero, né, tem bastante vaga e tal. Porque aqui já tem muitos anos, é de Criciúma, e pode acontecer de uma hora ou outra, né, não ser renovado o convênio. Depende da vontade do prefeito, do secretário, foi renovado, por exemplo, há mais um ano. E se o ano que vem não renovar? Então fica sempre nesse sufoco, nessa apreensão, o pai nunca sabe o que vai acontecer. Então, na verdade, além de ter conseguido isso, aplausos para a prefeita de Içara e de Criciúma, que se acertaram, mas está na hora de já projetar um futuro diferente para o Dembosque do outro lado, né? Fazer uma creche nova, né? Fazer uma licitação, fazer um outro local para que possa abrigar as outras crianças. O levantamento feito, não sei se é real, mas passa de 200 crianças. Nós não tivemos essa informação, né? Nada por escrito, né, da questão de quantidade. Só que a gente tem que ver que o Dembosque, ele era um bairro extremamente rural, né, que faz uns 5 anos que ele se transformou. Então, assim, essa visão
para a criação da creche, ela também é nova. Porque até então nós supríamos todas as vagas, né? Todas as vagas. Sempre foi feito convênio. A Prefeitura de Criciúma sempre se dispôs a fazer o convênio. O que aconteceu agora é que esse impasse gerou, né, uma situação de ansiedade, de angústia para os pais. A gente entende que, como professora, a gente também passa por isso, né? Tá bom, diretora, quero apertar a tua mão, parabéns pela escola. Né? A gente não está aqui para guerrear politicamente, é para mostrar a situação, mas eu digo uma coisa, que daqui até o próximo ano, que se faça alguma coisa para começar o movimento, para começar a creche do outro lado. Né? Vamos projetar, então, como ela falou, o futuro. E o futuro é projetar condições da parte de Sara, porque os moradores que estão lá não podem depender de Criciúma.